Meus irmãos, bom dia, graça e paz do Senhor Jesus, tudo bem? Deus seja sempre louvado por mais uma oportunidade que nós temos de servir, de adorar e bendizer o nome dele. Sou o pastor Marlon Moisés, falo aqui da Assembleia de Deus IEVAD, na Avenida Itaoca, 1701, Bom Sucesso, ou AD Itaoca, como você preferir. Estamos aqui mais uma manhã de EBD, de Escola Bíblica Dominical, mais uma manhã de aprendizado, mais uma manhã de crescimento, mais uma manhã de uma palavra de Deus para nossas vidas. E eu acredito que hoje, dia 1º de fevereiro, Deus tem uma palavra para ecoar o seu coração, tá bom? Vamos orar e agradecer a Deus como sempre fazemos? Soberano e eterno Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, graças te damos por estar na sua presença. Obrigado. Quero te louvar por esse dia, pela oportunidade em te servir. Muito obrigado. Te louvo pela vida dos alunos aqui presentes. Toma essa aula em tuas mãos, o primeiro lugar. Fala aos nossos corações. E como sempre fazemos, daremos a ti a honra, a glória e o louvor. Obrigado por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, então estamos aqui mais um dia, mais um mês, segundo mês do ano, fevereiro, dia 1º de fevereiro de 2026. E nós estamos tratando nesse trimestre, usando a revista da CPAD, que é a Casa Publicadora da Assembleia de Deus, lição de adulto. Estamos aí falando sobre a Santíssima Trindade. Está aí na sua telinha. Nosso comentarista, lembrando sempre que é o Douglas Batista, e a qual nós estaremos falando sempre nesse mistério que é a Trindade, na nossa EBD. O nosso tema de hoje é a lição de número 5, o Deus Filho. Vamos falar da segunda pessoa da Trindade, de forma teológica, ou de Jesus, ou o Deus Filho. Isso, são várias nomenclaturas, tá bom? Peço sempre, como sempre faço, curta, compartilhe, dê seu like, dê seus comentários, divulgue com o máximo de pessoas possível, ative o sininho, para que todas as vezes que suba a nossa live você esteja ciente, nossas programações, nossos cultos, nossos eventos, tudo isso. Final de semana passado, final de janeiro aí, tivemos a Conferência Viva, que foi sensacional, sensacional. Então, se você não é inscrito no canal, se inscreva, porque tem muita coisa boa vindo para a sua vida, para edificar a sua fé, a sua caminhada, para que você possa crescer cada vez mais com Cristo. Então, seus comentários, seu like, o seu feedback que você manda para nós é muito importante, pois aí podemos melhorar tudo, som, imagem, qualidade, tudo, para favorecer você, uma aula melhor, um culto melhor, você está na sua correria do seu trabalho, ou está em casa, não pôde vir, então fazendo isso você nos ajuda a entregar para você um conteúdo melhor, tá bom? Então, sempre que for possível, faça isso, tá bom? E divulgue o máximo de pessoas possível, ajude a movimentar o canal da igreja e deixe sempre seus comentários lá, tá bom? Porque sempre a nossa equipe teológica, pedagógica está disposta a responder por dois caminhos, ou pelo chat, aqui teclando com você, que está ao vivo, liberado, tem sempre alguém ali para te responder, ou aqui mesmo, falando comigo. Porque aí você deixa a nossa aula mais dinâmica, né? Porque estamos no ambiente online e com isso nós precisamos tornar esse ambiente assim mais próximo. Então, você falando comigo, teclando, é um prazer responder você aqui, tá bom? Comentário, dúvidas, apontamentos, faça isso. Se você não tiver a lição, né, aí que nós fazemos menção, você pode adquiri-la aqui na entrada da nossa igreja, na livraria. Tem uma livraria aqui na igreja, logo na porta, a qual você consegue adquirir uma lição, tá bom? Então, se você ainda não tem, pode vir adquiri-la aqui. Se você tiver uma Bíblia na mão, qualquer versão, você pode pegar para nós usarmos como contexto de pano de fundo para compreendermos, tá bom? Mas se você estiver na sua correria e não tiver a Bíblia, não tiver a revista, tiver outros afazeres, só nos ouvindo, fique atento na aula de hoje e todas as vezes que quiser voltar ao canal de nossa igreja, para ver quantas vezes quiser, rever a aula, fazer essas anotações, essas observações, seja muito bem-vindo. Você que está aqui pela primeira, segunda, terceira vez, alguém mandou um link para você, chegou, clicou, seja muito bem-vindo. Deus te abençoe. Você que já é aluno, Deus te abençoe. Vamos para mais uma aula, imergindo, Deus assim permitindo, na palavra e na presença dele. Ok? Então, simbora. Temos um texto áureo que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 17, versículo de número 5.
E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo, ou em quem eu tenho prazer. Já faço uma referência para você, você que é aluno nosso. Semana passada tivemos aula aqui com o nosso amigo o pastor Felipe aí no comando, e nós estamos vindo comentando sobre isso. Eu já falei em outras aulas e meus companheiros também já falaram. O diácono Wallace e o pastor Felipe, que são professores aqui conosco, eles já comentaram. E quando chega nesse episódio do batismo, eu vou usar uma nomenclatura teológica. Já vamos começar usando nomenclatura teológica, para que você possa enriquecer o seu vocabulário, enriquecer o seu conhecimento teológico e você ter uma visão ampla daquilo que está sugerido para você, beleza? Quando olhamos para o episódio do batismo, existe uma nomenclatura que usamos para falar aqui. Temos no Jordão, Jesus sendo batizado por João, o batizador. Temos os céus abertos, uma voz que brada do céu, falando que este é meu filho. Então, se este é meu filho, a voz que brada é do Pai. O filho está embaixo sendo batizado, o pai está em cima, e o Espírito descendo em forma corpórea de pomba está entre um e o outro. Ou seja, isso é chamado de forma teológica de teofania trinitária. Vou repetir. Teofania trinitária. Theos, aparições, manifestações. Fania, Deus, perdão. A fania, aparições ou manifestações. Então, é aparição ou manifestação que está surgindo ali de Deus. Theos é Deus. Fania, aparição ou manifestação. Então, teofania é a manifestação de Deus. Por que trinitária? Porque nós temos o Verbo que se fez carne, o Pai eterno falando e o Espírito vindo sobre o Filho para testificar, para confirmar a sua messianidade. Ok? Vamos embora, só para você ficar ligado. Verdade prática. Jesus Cristo, o Deus Filho, é a revelação plena do Pai. Fantástico. Centro da revelação divina e único mediador entre Deus e os homens. Eu acho isso aqui fantástico. Jesus é o Filho de Deus e ele é a revelação plena. Revelação plena. Eu adoro isso. Adoro isso, adoro isso, adoro isso. Por quê, pastor? Vou te dar um versículo para você guardar. Eu sou apaixonado por esse versículo. Se você abrir comigo a sua Bíblia em Hebreus capítulo 1, versículo 1, 2, 3 e 4, mas eu quero ler para você apenas o versículo 3. Não, vamos ler os 4. Estamos começando a aula de Bíblia, então vamos ler os 4. Hebreus capítulo 1, versículo 1, 2, 3 e 4. Diz o seguinte: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Olha o versículo 13, irmão, isso aqui eu me apaixono. Eu sou apaixonado por isso. Ele quem? Jesus, é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter purificado os pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tornando-se tão superior aos anjos quanto herdeiro mais excelente nome do que eles. Mas o início do 3 para mim é apaixonante. Jesus é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. O que o autor aos Hebreus está dizendo, junto com a nossa verdade prática? Que Jesus é idêntico ao Pai. Ele usa o termo resplendor e expressão
exata do seu ser. De modo de que você olha para o Filho, você enxerga o Pai. Aí isso faz sentido quando Filipe pergunta a Jesus, mostra-nos o Pai, e Jesus diz para ele, Filipe, tô há tanto tempo contigo, cara, tu fala ainda, mostra-nos o Pai, como é que pode? Quem me vê, vê o Pai. Irmãos, isso aqui é brilhante. Isso aqui é uma alta cristologia, ou uma teologia do alto, uma cristologia do alto. Isso aqui é fantástico, irmão. O autor aos Hebreus, ele jogando a cristologia lá em cima e mostrando que Cristo é igualzinho ao Pai. Fantástico isso, fantástico. Já começamos a nossa aula daquele jeito, né? Temos duas leituras bíblicas em classe. A primeira se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 1 ao 35, e depois Evangelho de Mateus, capítulo 17, versículo 1 ao 8, beleza? Para facilitar a sua leitura, como sempre faço, coloco na tela para você. Lucas, capítulo 1, versículo 31 ao 35. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o seu trono de Davi, seu pai. E reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. O seu reino não terá fim, não passará jamais. E disse Maria ao anjo, como se fará isso, visto que não conheço varão? E respondeu o anjo e disse-lhe, descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Oh, glória! Segunda leitura bíblica em classe, Mateus capítulo 17, versículo 1 ao 8. Essa imagem de fundo, você já se familiarizou com o texto? Eu tenho pessoas aqui embaixo, 3 pessoas, 3 homens aqui. Você sabe quem são esses homens? E temos 3 pessoas ali, ó. Familiar para você isso aqui? Esse texto de Mateus 17? O episódio da transfiguração. Pedro, João e Tiago, Jesus, Moisés e Elias. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte. E transformou-se diante dele, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. Eis que lhe apareceram Moisés e Elias falando com ele. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus, Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e outro para Elias. E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e a nuvem saiu, e da nuvem saiu uma voz que dizia, este é o meu filho amado, em quem me compraz, em quem eu tenho prazer. Escutai-o. Opa, peraí. Uma voz do céu bradou e falou, este é meu filho. Opa, então, dado teológico, nós temos apenas 2 relatos aonde se fala, este é meu filho amado, que é no batismo e na transfiguração. Ok? E os discípulos, ouvindo isso, caíram sobre o seu rosto e tiveram um grande medo. E aproximando-se Jesus, tocou-lhe e disse, levantai-vos e não tenhas medo. E erguendo eles os olhos, ninguém viram, senão a Jesus. Uau. Fantástico. Objetivos. Temos 3 objetivos, como sempre fazemos, para compreender a nossa aula. Objetivo número 1, precisamos entender que a concepção virginal e a deidade absoluta de Jesus. Então, precisamos compreender a concepção virginal e a deidade de Jesus. Precisamos compreender a
centralidade de Cristo como cumprimento da lei e dos profetas. Terceiro, precisamos compreender que não existe outro mediador e salvador a não ser Jesus Cristo. Ok? Então, antes de nós entrarmos na nossa introdução, a aula até aqui está tranquilo? Beleza, né? Por enquanto, só para aquecer o motor. Tá bom? Vamos para a nossa recapitulação. Vocês sabem, são aluno nosso, vocês sabem. Eu sou apaixonado pela recapitulação, porque isso nos ajuda a pensarmos aquilo que foi tratado há uma semana atrás, o que ficou guardado, refletirmos sobre algumas questões, mesmo que seja de forma concisa, rápida, alguns pontos, algumas coisas que ficaram marcadas. Ministrado por você, para você, pelo meu amigo pastor Felipe, ministrou a aula para você, a lição de número 4. Então, falamos algumas coisas, foi falado algumas coisas. Dentre elas, primeiro, o tema. Falamos da paternidade de Deus. Esse foi um dos temas tratados na aula passada. Falamos dessa revelação paterna do Pai. Vimos como o Antigo Testamento, como Deus era tratado, como Deus ele se manifestava. Vimos como Deus cuidava do seu povo. Existem algumas linguagens antropomórficas, que é uma linguagem, o que é antropomórficas? Linguagem humana, tá bom? Para se atribuir a Deus. Então, ou seja, quando fala que Deus é Pai, é para que nós possamos entender em uma linguagem humana que ele é Pai. Quando se fala que Deus quer guardar Israel assim como a galinha coberta os seus pentinhos debaixo das suas asas. Isso é uma linguagem antropomórfica, tá bom? Para que possa dizer que Deus quer cuidar. Quando o texto bíblico diz que Deus tirou Israel do Egito com braço forte e mão estendida, ele quer fazer nós pensarmos nessa linguagem para que possamos entender que ele foi o único capaz de estender a mão como um amigo, um resgatador, aquele que nos socorre para nos tirar do buraco. Ok? Então é isso. Então, Deus se revelou como Pai dos seus filhos, o Pai eterno, que criou todas as coisas e tudo está subjugado à sua vontade. E com isso, ele é também conhecido como Pai da eternidade. Tá bom? O nosso Deus, ele é o Pai da eternidade. Então, pela figura paterna dele, a geração, tudo procede dele. Então, o Antigo Testamento tem essa manifestação da figura paterna. O Novo Testamento tem a figura paterna sendo manifestada e também a figura do Filho e também a figura do Espírito. Perceba que no Antigo Testamento você não tem de forma clara a ideia do Filho e do Espírito. Você só tem essa visão de Filho e do Espírito a partir da ótica do Novo Testamento. É quando você percebe que o Verbo, antes de encarnar, ele é eterno, então você entende que ele está com o Pai lá na criação. Façamos o homem à nossa imagem, segundo a nossa semelhança. Criou Deus os céus e a terra. Criou, bara. Deus, Elohim, plural, bara, singular, mostrando que existe uma singularidade dentro de uma pluralidade. Uma pluralidade e uma singularidade. O que é isso? O que é a singularidade? É a essência, ou seja, é uma mesma essência. E o que é uma pluralidade? É que eles são diferentes, são pessoas distintas uma da outra. Falamos isso em aulas passadas. Foi falado sobre reconhecendo essa paternidade divina. Deus sempre se revelou nessa figura paterna e se manifestou às pessoas para que pudessem reconhecer que ele é
Pai desde sempre. Então, olhar e reconhecer que Deus é o Pai é saber que você tem um provedor, alguém que cuida, alguém que zela, alguém que preserva pela sua vida. E você, como filho, entendendo que você é filho dele, você dá continuidade àquilo que ele colocou nas suas mãos. Beleza? Essa experiência de amor paterno é manifestada a tal ponto, e um dos textos clássicos é João 3,16, porque diz que o Pai amou o mundo de tal maneira que ele entregou o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então é o Pai doador, é o Pai que se entrega por causa de muitos, ou de todos. Por causa da tradução, mas a melhor tradução é todos. Ele entregou por causa de todos. Todos podem recebê-lo, a partir do momento que creem nele. Não é isso? Ele deu o seu Filho para todo aquele que nele crê. Então, se você crê no Filho, você crê no Pai. Beleza? A conclusão disso foi o quê? Confessar que Jesus é o Filho de Deus é evidência de filiação divina e comunhão com o Pai. Então, quando eu creio, João 3,16, e confesso que Deus é Pai, Ele tem um Filho, e Ele entregou esse seu Filho em resgate à minha vida, eu estou confessando, reconhecendo e me filiando a Deus. Então, logo, como diz Paulo, não somos mais, ainda que fomos adotados, agora nós somos filhos e co-herdeiros com Cristo. Tá bom? Então, até aqui tranquilo, né? Recapitulação, molezinha. Matéria de prova, tranquilão. Introdução. Introdução da nossa aula. Eu gostei, eu coloquei essa imagem de propósito por causa da transfiguração, tá bom? Que apresenta-se Jesus, Moisés e Elias, né? Tu vê ali Moisés segurando a tábua da lei e Elias do seu outro lado, para nos ajudar a compreender. Vamos embora. A Trindade nos revela um só Deus em três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Vamos falando isso direto. O episódio da transfiguração é um dos momentos marcantes na revelação da glória do Filho, porque é a hora que ele se manifesta. Jesus é exaltado diante de testemunhas oculares, com a aprovação explícita do Pai. Quando entendemos essa verdade, somos levados a confiar no amor soberano de Deus e a valorizar a graça recebida de Cristo. Isso aqui é muito interessante. Porque da mesma forma que no batismo, Deus se manifesta naquele lugar, na presença de todos, para falar que esse é meu filho, na transfiguração, a mesma coisa. Mas ali 3 discípulos são essas testemunhas. Jesus não é um personagem entre outros, mas é o Deus encarnado. A nossa confissão de fé tem isso e nós temos que ter isso guardado. Jesus não é qualquer pessoa. Jesus é o Filho de Deus, é o Verbo que entrou na atmosfera humana, se fazendo carne, para nos dar a oportunidade e o acesso de vida eterna. Então, Jesus pode até ser, num primeiro momento, um nome comum. Pode até ser um nome que você encontra em qualquer lugar. Porém, este Jesus, a qual professamos e cremos, é o único Filho de Deus. É o Verbo que toma forma humana. Tabernaculou, habitou no nosso meio. E com isso nos deu a oportunidade de sermos filhos de Deus. Ok? Palavra-chave: Cristo é a nossa palavra-chave. Estrutura da aula de hoje. Temos um vitral. Uau, eu gosto também dessa questão. Isso aqui é um vidral, né? Não tem nada a ver com os católicos, não, tá bom? Nossos amigos católicos, Deus te abençoe. Mas não tem nada a ver com isso, é só uma imagem sacra, tá bom? A imagem sagrada, para nós termos ideia
dos vidrais. Algumas igrejas antigas, né, tem esses vidrais. E aqui eu pegando o episódio da transfiguração, tá bom? Que é Jesus, Moisés e Elias ali, tá bom? Só para entendermos melhor a nossa aula. Vamos lá. Então nós temos o primeiro tópico, que diz: a divindade do Filho, a concepção virginal de Jesus, a deidade absoluta do Filho, os atributos do Filho. Tá bom? Então, vamos lá. Vamos pensar na cristologia, termo teológico, que é usado para estudar a pessoa de Cristo. Então, quando você entrar na livraria, quando você estiver na internet, quando você estiver numa apostila e ver cristologia, você já tem que entender que está se referindo a um estudo sobre a pessoa de Cristo, só do Filho. É óbvio que o autor vai comentar algumas questões do Pai e do Espírito ali, mas o ponto fulcral é a ideia do Filho, beleza? Então tá. Primeira coisa é se pensar sobre o seu nascimento virginal, ok? Jesus, ele tem duas naturezas, de modo teológico. Você não vai encontrar isso na Bíblia, dizendo, onde está escrito que Jesus tem duas naturezas. Termo teológico, duas naturezas de Jesus, uma natureza humana e uma natureza divina. Por que isso? Exatamente por causa desse episódio. Através de Maria, você lembra da história, que eu ganho tempo com isso, ele tem o DNA, vou usar esse termo para facilitar a nossa compreensão, humano por meio de Maria, mas ele tem o DNA divino por causa do Pai. Uso o termo DNA para que você possa ter na cabeça a ideia bem amarrada, tá bom? Então, essa concepção virginal. O texto afirma que Jesus seria concebido pela ação do Espírito Santo e pela sombra do poder de Deus. Ou seja, eu vou usar uma linguagem antropomórfica. Você já está acostumado com essa palavra, então eu posso já, tá bom? Para que você possa entender a mensagem. E com muito carinho, com muito respeito. Maria, Deus escolheu para um propósito, para uma missão, um exemplo de mulher, assim como nós temos Sara, Abraão, nós temos Esther, Ruth. Maria é um exemplo de mulher. E arrisco a dizer mais, o que é lido em Lucas para ela, não é lido para ninguém mais, para nenhuma outra mulher. Salve agraciada, o Senhor é contigo. Percebe? Então, uma expressão usada para ela que não é usada para nenhum outro. Então, Maria, serva do Senhor. Maria, serva do Senhor. Muitos exemplos para dar para a nossa vida. Uma pessoa a qual nós podemos pesquisar, podemos ler e não cansaremos nunca de ler. Porque eu confesso para vocês que é algo fascinante você ler e estudar sobre Maria, porque é um exemplo de mulher. Deus, ele escolheu um exemplo para que pudesse carregar o seu filho Jesus. Então vamos lá. Humana, Deus escolhe Maria virgem, comprometida com José, tinha um objetivo de casar, por isso que ela estava comprometida. Deus escolhe ela por alguma vontade suprema, caráter, comportamento, fidelidade. Deus escolheu ela para um propósito, isso é importante. E ela comprometida saberia que, quando o anjo Gabriel aparece e fala que ela ia ter um filho do Altíssimo, ela fala, não, peraí, como é que eu posso engravidar se eu nunca me deitei com homem nenhum? Sou virgem. O Gabriel fala para ela, eu sei disso, mas o que você tem, o que você vai gerar não é de homem, é divino. E o Espírito vai descer por você. O que é o Espírito descer sobre Maria? O Espírito, vou usar um termo antropomórfico, fecundou. O Espírito fecundou em Maria. Pastor, por que você está usando o termo fecundar? É porque é o termo de gerar.
é o termo de colocar uma semente na terra, fecundo. Então, o Espírito fecundou em Maria e ela concebeu, tá bom? Uma linguagem humana, volto a dizer, para que a nossa mente possa compreender o que aconteceu. Então, vocês sabem, e essa sombra, ela está se referindo à presença de Deus. Então, o Espírito vinha sobre Maria e a presença de Deus, através do Espírito, iria fecundar nela o Filho de Deus. Ela aceitou o compromisso, ela aceitou a chamada, o propósito que Deus colocou na mão dela, e ela abraçou. O Espírito Santo está vinculado a essa ideia de fecundação, de poder, de dínamos, essa ideia de vir sobre alguém. Isso indicaria que a presença poderosa de Deus repousaria sobre Maria, de modo que o menino concebido pelo Espírito Santo seria chamado Filho de Deus. Então, o Espírito viria sobre ela, penetrando-a ao ponto de ela conceber e gerar filhos. Podemos fazer uma leitura tipológica disso. Leitura tipológica, tá bom? Da mesma forma que o Espírito vem sobre Maria e ela fecunda o Filho de Deus, o Espírito está na igreja, figura feminina, e a igreja gera filhos de Deus, ou filhos para Deus. Perceba, só é possível uma gestação por causa do Espírito. Então daí, você já entendeu, que uma igreja que não consegue gerar filhos é porque é uma igreja que não tem a presença do Espírito Santo. Uma igreja que não ganha vidas, não transforma vidas, não ganha homens e mulheres, é uma igreja que não tem a presença do Espírito. Tá bom? Só para começar nossas aulas. E podemos aprofundar isso. Como? Vamos para a lógica. Se o Espírito veio sobre Maria e ela fecundou, gerou o Filho de Deus, se o Espírito está na igreja e a igreja que tem o Espírito ela gera filhos, eu sou obrigado a fazer uma pergunta. Eu, como membro do corpo de Cristo, o Espírito está sobre mim, correto? Eu, Marlon, estou gerando filhos para Deus? Sim ou não? Como está a tua gestação? Você tem gerado filho para Deus? Uma linguagem tipológica. Quantos filhos você tem gerado para Deus? Se é estéril, é porque a presença não está sobre você. Porque quem tem o Espírito gera filhos. Irmãos, pelo amor de Deus, isso aqui é forte demais. Se o Espírito de Deus está em você, o Espírito Santo de Deus está em você, e você fala assim, pastor, o Espírito está em mim, o Espírito Santo. Uma das manifestações do Espírito é gerar vidas. Quantas vidas eu tenho gerado? Isso é sério. Tá bom? Só para a gente apimentar nossos pensamentos. O Filho de Deus, Jesus, é, desde a eternidade, o único Filho de Deus, possuindo a mesma essência e a mesma substância. Quando falamos de essência e substância, estamos falando que é o termo grego homoousios. Homoousios. Tem a mesma essência e a mesma substância. Hipóstase, pessoas diferentes. Mesma essência, eles são homoousios. Tá bom? Então, o Pai é Pai da eternidade. Por que Deus é Pai desde a eternidade? Falamos em aulas passadas. Deus não se tornou Pai. Porque se ele se torna Pai, então antes ele não era e passou a ser. Se ele passou a ser, ele não é imutável.
Um dos atributos incomunicáveis de Deus é a imutabilidade. O que é isso? Deus não muda. Se Deus não muda, ele não pode ter sido pai. Ele é pai desde sempre. Correto? Porque senão, teríamos que dizer que teve um momento que ele não era pai e a partir daquele momento ele se tornou pai. E isso não é o que nós acreditamos, não é o que a Bíblia nos ensina, não é a nossa confissão de fé. Nós acreditamos que ele é pai desde a eternidade. Porque no Evangelho de João, capítulo número 1, no prólogo joanino, você tem lá escrito: no princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Quem era o Verbo? O Filho. Então, no princípio, o Verbo estava com o Pai. O Filho estava com o Pai. E o Filho que estava com o Pai possui a mesma essência. Só que agora o Verbo se fez carne e habitou no meio de nós. Então, o Filho é eterno, por isso que o Verbo é eterno. Mas a encarnação do Verbo partiu de um determinado momento da história. Beleza? Tranquilão, tranquilão. Então, ele se fez carne e habitou no meio de nós. Na linguagem dos evangelhos, nós percebemos que tem algo entrelaçado. O quê? Humanidade e divindade. Percebemos que essas manifestações ou aquilo que que Jesus fazia através da sua messianidade revelavam que ele era o Messias aguardado. Então, nos evangelhos percebemos um entrelaçamento entre humanidade e divindade. Já na carta aos Filipenses, vemos Paulo falar do esvaziamento. Ele diz que ele, sendo Deus, não quis ser igual a Deus, mas esvaziou. Kenosis é o esvaziamento kenótico, onde Jesus, sendo Deus, não quis ser igual a Deus, mas tomou forma humana. O que é isso, pastor? O que é Deus não querer ser igual a Jesus, não querer ser Deus? É esvaziar, deixar de lado ou abrir mão temporariamente dos seus atributos divinos. O que é isso? Deus é eterno. Então, quando Jesus toma a forma humana, ele não é mais eterno, ele é humano. Então, com isso, ele morre. Deus é onisciente, onipotente, soberano, todo poder, atributos incomunicáveis. Imutável. Jesus, quando toma a forma humana, ele não traz esses atributos. Ele é mutável, porque ele muda por causa do tempo. Não é caráter que eu estou me referindo aqui, eu estou me referindo a mudanças temporais, envelhecimento e tudo isso. Ele não é onisciente, porque ele abriu mão disso para deixar-se revelar aquilo que Deus tem para a sua vida. Tá bom? Ele não é onipresente, ou seja, ele não está em vários lugares ao mesmo tempo. E ele não é onisciente, porque ele não sabe o que você está pensando. Então, ele abriu mão desses atributos para que pudesse tomar forma humana, na visão paulina, tá bom? Então, daí nós entendemos o quê? Que ele, sendo Deus, ele abriu mão da sua divindade para aflorar cada vez mais a sua humanidade. Ele deixou de ser Deus? Não, ele continuou sendo Deus. Mas não usou dos seus atributos divinos. Isso é o esvaziamento. Tomou forma de servo, foi até a morte e morte de cruz. Beleza? Tanto que os atributos eternidade, imutabilidade, onipresença, onisciência, onipotência, tudo isso nós enxergamos no Verbo divino, enxergamos também no Pai e enxergamos também no pneuma, no Espírito. Então, Jesus Cristo manifesta todos os atributos do Pai e do Espírito, o Espírito manifesta os atributos do Pai e do Filho, o Pai manifesta os atributos. Por quê? Porque são a mesma, ousiam a mesma essência. Por ter a mesma essência, mesmos atributos. Qualidades e características diferentes. Ok? Beleza? Eu sei que chega uma hora assim que dá uns nó por causa dessas questões assim, mas estou tentando ser bem
plausível aqui nas minhas coisas, minha fala, então ser bem didático para explicar isso. Tá bom? Com isso, nós podemos pensar na nossa sinopse, que a concepção virginal e os atributos divinos de Jesus revelam que ele é Deus desde a eternidade e possui a mesma essência do Pai. Então, o que você encontra em um tem no outro, o que você encontra no outro tem em um. Beleza? Tranquilo? Tranquilo até aqui? Beleza. Segundo a estrutura da nossa aula, a centralidade do Filho. Agora, a glória sobrenatural de Jesus, o testemunho da lei e dos profetas, a provação divina do Pai. Muito bem. Então, aqui especificamente nós temos uma análise do Evangelho de Jesus, o Evangelho de Mateus, a qual Jesus está, o Evangelho de Jesus, narrado por Mateus, capítulo de número 17. Já quero dizer para vocês que o Mateus capítulo 17 não é uma tarefa fácil entendê-lo. Ele tem algumas questões ali muito complicadas. Já estou avisando para você depois não falar, ô, o pastor não me avisou. Não, irmão, tem umas questões ali muito complicadas de se entender. Existe uma dificuldade muito grande em alguns pontos. Em uma linguagem simbólica ou tipológica, é mais fácil a compreensão. Agora, quando você vai para literalidade do texto, aí o negócio complica um pouco, tá bom? Então, existe suas dificuldades de entender. Não é à toa que é esse texto que aqueles que professam outras religiões e dizem que os mortos voltam a esse mundo para se comunicar com os vivos, um dos textos que eles citam é esse. Não somente esse, mas como o texto de Saul, quando vai procurar aquela pitonisa, e ele quer falar com Samuel, e Samuel volta dos mortos para falar com ele, né? Vamos dizer assim, ele pensa que é Samuel que está voltando. Então é aqueles textos difícil. E nesse caso, a apologética cristã, a apologética vem do termo de apologia, de defesa da fé, ela usa e argumenta sobre que os mortos não voltam a esse mundo. Porque a Bíblia diz que morreu, foi dado ao homem o direito de morrer uma única só vez. Passou isso? Segue-se o juízo. Salvo aqueles que foram ressuscitados, né? Aqueles que, como Lázaro, por exemplo. Lázaro foi ressuscitado. Ele morreu e voltou. O filho da viúva de Naim morreu e voltou. E muitos outros assim. E ao longo da história da igreja, nós temos relatos de milagres sendo contados, de pessoas que estavam no funeral, outros que estavam no IML, outros que estavam mortos, literalmente, em outras situações, e Deus trouxe de volta. Casos à parte, tá bom? Mas não é o caso aqui. Eles dizem que a pessoa que já morreu, passou desse plano terreno, é a expressão que eles usam. Dizem que o espírito, a alma deles que está desencarnada por aí, volta e vem se comunicar com os vivos. Não vou citar o nome da religião para não gerar problema, mas aí você é inteligente, você já se ligou no que eu estou dizendo. Tá bom? Então, por isso que não é um texto fácil, é muito difícil a compreensão. Mateus 17:1 está falando exatamente desse acontecimento, desse ocorrido que Jesus fez com Tiago e João, a qual levou-os para um monte, um alto monte, e foi-se transfigurar-se. O termo transfigurar significa metamorfo. Transfigurar, metamorfo, que vai derivar da palavra metamorfose. O que é metamorfose? Transformação ou mudança. Esse é um termo também usado o pessoal da botânica para falar da transformação que a largata passa para o estágio de borboleta. A largata que ela se fecha no seu casulo e passa um longo período lá. Quando ela sai do casulo, ela sai uma borboleta. O nome desse processo é
metamorfose, mudança, transformação. Daí, quando falamos que a pessoa se converte, está em Cristo, e ela tem que mudar a sua mente, ela tem que passar por uma metamorfose. Aquilo que nós chamamos de metanoia ou metanoie, que é a mudança de pensamento, mudança de caráter, de conduta. Então, eu sou um novo homem, uma nova mulher em Cristo Jesus, porque eu estou mudando. Eu estou me permitindo mudar pela palavra de salvação. Então, já viu aquela expressão, um ditado popular? Pau que nasce torto nunca se endireita. Percebe? Nasceu torto, morre torto. Esse ditado, biblicamente, ele é errado, porque nasceu torto por causa do pecado. Mas em Cristo, que é o nosso carpinteiro, ele endireita, ele plana, ele ajeita a madeira. Por isso que todos aqueles que tiveram um encontro com Cristo têm as suas mentes iluminadas. E a partir dessa iluminação, eles mudam. Jesus já disse isso nos evangelhos. Aquele que mentia, não vai mentir mais. Quem roubava, não rouba mais. Quem furta, não furta mais. Quem adultera, não adultera mais. Se você está em Cristo, mas ainda pratica as coisas do velho homem e não se permite a mudança, você ainda não experimentou essa metamorfose. Pastor, mas como é que funciona? Observa. Uma coisa é viver na prática do pecado e outra coisa é pecar. Pessoas novas convertidas estão em um processo de metamorfose e mudança. Então não me refiro a essas pessoas, porque essas pessoas estão naquele primeiro processo. Mas esse processo não acaba nunca. Esse processo é até a volta de Cristo. Todo dia nós precisamos mudar, melhorar, nos transformar, até que cheguemos à estatura completa do Filho de Deus. Só que eu estou me referindo àquelas pessoas que são sepulcaiadas. Lembra? Jesus falou dessa galera no Evangelho de Mateus. Que são bonitas por fora, mas podres por dentro, porque não se permitiram mudar. Vivem atrás da sua religiosidade. Com isso, continuam com as mesmas práticas pecaminosas. Tá bom? Então, nessa questão, Jesus se revelou de forma temporária em glória a sua natureza divina com aparência resplandecente. É um prólogo escatológico, um vislumbre de Cristo pré-ressurreto e glorificado. Então, usei termo teológico. É um prólogo. O que é um prólogo? Início. Início escatológico. Pô, peraí, mas se escatológico é o fim, como é que pode ser o início do fim? Prólogo, porque ele se manifesta no início, e o seu escatom, o final. Então, a transfiguração é entendida um prenúncio, aquilo que é antes do anúncio do Cristo glorificado. Ele se mostrou, ou como for, vamos dizer assim, poderíamos usar um termo acadêmico para falar de uma prolepse. É uma informação antecipada. Ele se manifesta agora para mostrar para aquele discípulo o que vai ser lá no futuro. Então, uma informação antecipada. Tá bom? Então, Jesus se manifesta antes para mostrar aquilo que ele será no futuro. Então, uma oportunidade rara para eles. É uma confirmação da união das duas naturezas. E nesse caso, a natureza humana com a natureza divina. Ou seja, o que está diante deles, natureza humana. Mas essa natureza humana, ela se manifestou, ou ela se transformou, ou ela aflorou de uma forma tamanha para mostrar para eles a sua natureza divina. Tá bom? E com isso nós temos uma das partes mais emblemáticas, que é a aparição de Moisés e Elias. E aqui é onde está a problemática. Isso aqui dá dor de cabeça. Essa parte é a parte da dor de cabeça. Por quê? Primeiro, se só aparecesse Elias, tranquilo. Problema nenhum.
Se junto com Elias tivesse aparecido Enoque, tranquilo, não teria problema nenhum. Por que Elias e Enoque? Porque os dois não provaram a morte. Então, se os dois aparecem ali, tranquilão. Qual é o problema? É a figura de Moisés. Por quê? Porque Moisés morreu. Moisés morreu. Deus guardou o corpo para si? Deus guardou. Não é à toa que lá no livro de Judas nós vemos aquela disputa lá entre Satanás pelo corpo de Moisés, né? Com o anjo por causa do corpo de Moisés. Mas no Antigo Testamento vemos que Deus tomou o corpo de Moisés para si. Mas Moisés morreu, correto? E a Bíblia fala mais de uma vez sobre isso. Não é à toa que o próprio Deus fala para Josué: meu servo Moisés morreu, pega agora esse povo, vai e atravessa o Jordão. Então, Moisés morreu. Aí a pergunta que essa galera faz é o seguinte: se Moisés morreu, o que ele está fazendo ali na transfiguração? Aí dá ruim. Dá ruim explicar isso. Dá muito ruim. Dá ruim por quê? N problema, tá bom? Eu só vou levantar as pontas para vocês terem uma ideia do tamanho da dificuldade. Se Moisés morreu e agora ele está ali, então essa galera que fala que os mortos vivem e se comunica estariam certo. Fala, opa, peraí, olha lá. O morto voltou, tá ali. De forma simbólica ou tipológica, é mais fácil. Por quê? Moisés representa a lei. E Elias representa os profetas. E o encontro da lei dos profetas com Jesus, de forma simbólica, é para dizer que a lei e os profetas testificaram sobre quem ele é, apontavam para quem ele é. Porque Jesus sempre disse isso, que a lei, não viste o que falaste de mim sobre a lei dos profetas? Então, de forma simbólica, a lei e os profetas apontam para Cristo, dão uma direção para Cristo. Essa é a forma mais fácil de compreender. Agora, tem uma outra que eu acho mais interessante. Qual? A aparição de Moisés ali e de Elias, a figura de alguém que já morreu e a figura de alguém que foi arrebatado, num campo totalmente diferente, porque ali é a transfiguração, revelam que não há leis físicas para quem está em Deus. O que é um problema para nós, a morte, ou para quem fica vivo, quem está em Deus está vivo eternamente. É quase como se fosse um prenúncio do arrebatamento. Como? Vou explicar. Paulo disse: os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. E nós, os que estamos vivos, seremos labassoremandai, transformados. Então, em Deus, eu tenho os que ressuscitaram e os que foram transformados. Todos estão vivos em Deus. Então, podemos também olhar para esse texto como um prenúncio para mostrar para nós que em Deus, por isso a manifestação de glória de Jesus, revela que quem morreu está vivo em Deus e quem está vivo está em Deus foi transformado. Ambos foram transformados, os que morreram e os que estão vivos, porque todos estão em Deus eternamente. É uma ideia interessante se pensar. Tá bom? Me faz mais lógica, mais sentido por esse ponto. Porém, não é uma tarefa fácil. Tá bom? E aqui eu volto com o pé no chão para a gente não ratear aqui porque é complicado. Beleza? Tranquilo até aqui? Não é fácil não. Você achou que seria fácil? Não é ruim. Tem muito, pano para manga aqui. Isso aqui é pano para a gente debater no seminário, conversar no seminário ali, os neurônios assim, fervilhar, os cabelos brancos aparecer pensando nesse tema. Tá bom? E com isso aí nós temos a nossa sinopse número 2. Na transfiguração, Cristo é confirmado pelo Pai como centro da revelação e cumprimento da lei e dos profetas. Terceiro tópico, a missão redentora do Filho, o Filho como revelação suprema, exclusividade de Cristo na revelação,
o aprendizado pela experiência. Eu vou bebendo minha água aqui por enquanto. Glória a Deus. Vocês acham que é fácil essas coisas? É mole não. Então, pois bem, chegamos aí. Nossa aula hoje é um pouco mais curtinha, vocês sabem, o primeiro domingo do mês é ceia. Então, daqui a pouco, às 10h10 da manhã, teremos nosso culto. Então, hoje é só uma horinha de aula, 1h05 no máximo, para a gente amarrar algumas questões. Mas depois a gente vai aprofundando mais sobre isso, tá bom? Então, vamos lá. Como eu citei o texto de Hebreus para vocês, o Filho é a revelação suprema. E a transfiguração é marcada também por uma ordem direta do Pai, que ele disse: esse é meu filho em quem eu tenho prazer, escutai-o. O próprio Pai está falando: escuta o que o meu filho tem a dizer para vocês. A declaração reflete aquilo que Deus disse em Deuteronômio, capítulo 18, versículo 15. O Senhor teu Deus te despertará um profeta do meio de ti, dos teus irmãos, como eu, e eles o ouvirei. A Escritura deixa claro que esse profeta prometido é o próprio Cristo. Isso aqui é interessante, porque Moisés, lá em Deuteronômio, disse que Deus levantaria um profeta maior que ele. E para quem ele está apontando? Para o Messias. Lá em João, capítulo 4, quando vai falar da mulher samaritana, Jesus fala para ela a respeito da vida que ela está vivendo, e ela diz: eu vejo que tu és profeta. Ela chama Jesus de profeta. Por quê? Exatamente por causa dessa mentalidade do Pentateuco, que era que Deus um dia ia levantar um profeta maior do que Moisés, que era o Messias. Então, quando Jesus está revelando a transfiguração e mostra a sua deidade, revela e confirma a sua messianidade. E a figura de Moisés ali, representada pela lei, é uma confirmação, assim como o profeta. É a confirmação de que ele é o Messias, de que ele é o enviado do Pai, de que ele é o apóstolo do Pai, é o enviado do Pai, para fazer missão aquilo que o profeta Isaías disse: e Deus me ungiu para pregar as boas novas aos mansos, libertar aos cativos e dar vista aos cegos, tá bom? Então, essa é a forma ou é a missão redentora e suprema de Deus se manifestar e confirmar esse ministério, tá bom? A exclusividade de Cristo é essa revelação. Então, ou seja, o ser humano não tinha acesso, não tinha compreensão plena ao Pai. Cristo é aquele que revela quem é o Pai. De forma teológica, podemos dizer que Cristo é o hermeneuta. Que é isso, pastor? Hermenêutica é interpretação. Então, Cristo é o hermeneuta do Pai. É aquele que revela, é aquele que interpreta o Pai. Então, toda dificuldade que o ser humano tinha em compreender, em saber quem é o Pai, Jesus revela e mostra para ele quem ele é de fato e de verdade. Tá bom? Então, essa exclusividade da revelação só pertence a Cristo. Então, todo o bloqueio, tudo aquilo que nós não podíamos enxergar, tudo aquilo que nós não podíamos compreender quem era o Pai, Cristo foi e nos aproximou do Pai. Por isso nós fomos resgatados e estamos nele. Com isso, essa experiência que os discípulos têm ou tiveram na transfiguração mostra para nós que o que Jesus fez, ou para a nossa vida, foi nos aproximar. A barreira que tínhamos foi separada e agora podemos ter contato, ter acesso, ter proximidade com o Pai a partir de quando eu começo a escutar o Filho. E aí, meus irmãos, eu vou falar uma coisa que muitos não concordam, mas eu vou falar assim mesmo. Do Antigo para o Novo Testamento tem o período intertestamentário. É o período que Deus se calou no silêncio profético.
Ok? Então Deus não falou por meio dos profetas. Depois disso, depois do Filho, Deus falou através do Filho. Hebreus capítulo 1, o qual nós lemos, você lembra lá, o versículo de número 1, que Deus outrora falou pelos profetas e agora fala por meio dos filhos. Deus até hoje fala. E você tem a palavra dele. A Bíblia, ela não só é, mas contém a palavra de Deus. Então, enquanto você der ouvido à palavra de Deus, enquanto você der ouvido à voz do Filho de Deus, você sempre estará próximo no relacionamento com ele. Mas a partir do momento que você não der mais ouvido ao que Jesus fala, você perde todo a sua comunhão, o seu relacionamento com ele. Porque muitos estão naufragando na fé? Porque deixaram de ouvir o que Cristo fala. Não é à toa que quando Paulo vai falar para Timóteo, ele vai falar assim, nos últimos dias terão tempos trabalhosos. Homem amante de si mesmo, avarentos, presunçosos, não querendo mais ouvir a sã doutrina, mas dar ouvido a fábulas e a doutrina de demônio, tendo comichões nos ouvidos. Então, quando deixamos de ouvir a voz do Filho, damos ouvido à doutrina de demônio. E quando damos ouvido à doutrina de demônios, perdemos a nossa comunhão e o nosso relacionamento com ele. Então, podemos encerrar essa parte da experiência trazendo à memória aquilo que Deus falou para que nós possamos fazer. O que é isso? Ouvir a voz do Filho. Enquanto tivermos ouvido a voz do Filho, teremos comunhão com ele. Deixamos de ouvir, deixamos de ter comunhão. Chegamos na terceira sinopse. Cristo é o único mediador e salvador. Sua missão redentora é exclusiva e plenamente suficiente. Beleza? Conclusão. A doutrina de Deus, Filho, nos conduz à centralidade de Cristo na fé cristã. Sua divindade, glória e missão redentora revela o coração do Pai e o agir do Filho. Ele é o Verbo eterno, feito carne, o único que pode reconciliar o homem com Deus. Por isso, devemos reconhecê-lo como Senhor absoluto, prostrar-nos em adoração, ouvi-lo e segui-lo em obediência, reverência e gratidão. Então chegamos ao final de nossa aula. Espero que tenha sido bem proveitosa para a sua vida. Uma síntese em alguns pontos, outras eu explorei mais por causa da hora. Não é uma tarefa fácil, como eu disse para vocês, mas estamos em Deus. Eu acredito que essa palavra possa ecoar nossos corações, nos fazer pensar e refletir que precisamos de manter firme diante de Cristo, ouvindo a sua voz e caminhando no centro da sua vontade. Tá bom? Se você gostou dessa aula, do que foi falado, obrigado primeiro pela participação aqui no chat, que Deus te abençoe poderosamente. Se você gostou da aula, curta, compartilha, dê seu like, seus comentários, divulgue com o máximo de pessoas possível. Obrigado sempre pela confiança, que Deus te abençoe poderosamente. Tenha um domingo abençoado. Logo, logo começaremos o nosso culto de ceia. E à noite, às 18h30, culto de celebração. Você é nosso convidado, vem estar conosco aqui, Avenida Itaoca, 1701, Bom Sucesso. AD Itaoca, AD e Evade, tá bom? É um prazer receber você aqui conosco, tá bom? Seja muito bem-vindo. Vamos orar e agradecer a Deus? Soberano Deus e eterno Pai, obrigado pela tua palavra, obrigado por estar no nosso meio, obrigado por tudo que foi dito, que essa palavra possa ecoar em nossos corações, que o Senhor possa continuar falando vivamente, que a tua presença permaneça em nós, que possamos dar ouvido à sua voz, para que possamos alcançar a revelação plena da tua vontade. Nos ajuda, nos fortalece, nos ensina a gerar filhos para a glória do teu nome. Te damos graças no dia do domingo abençoado de tua presença, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, fique com Deus, fique na paz do Senhor.